quadro depressivo faz pastor jovem assembleiano tirar sua vida. Você irá acompanhar agora essa terrível notícia que abalou a Assembleia de Deus, Ministério Belém. Acompanhe com a gente. Nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, Anderson Souza, da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em São Paulo, líder evangélico muito conhecido na sua região e jovem de 36 anos, estava em viagem à cidade de Manaus. Foi encontrado no hotel, foi socorrido, mas não resistiu. Ele era casado, tinha um filho pequeno e foi uma vítima terrível da depressão. Segundo amigos e familiares, ele demonstrava estar bem nas redes sociais e na vida ministerial e na família. Tudo corria bem, segundo as pessoas mais próximas da família. O agravamento desse quadro se deu em 2020 após perder uma filha pequena em um afogamento na piscina de um hotel. Em entrevista à rádio Musical FM, ele detalha esse caso. Vamos conferir. A vida de alguém, esses homens estendem a mão sobre alguém e de repente, aquele que ninguém é à margem da sociedade, ninguém dava nada, de repente, essa pessoa começa a se encher da graça de Deus, do espírito de sabedoria, da unção de Deus. Perdi minha filha. De quantos anos? De 1 ano e 8 meses. Nós estávamos num hotel, né? E uma cidade vizinha, Bertioga, né? Nós chegamos no hotel na parte da tarde, ficamos ali, brincamos e tudo, na piscina, inclusive, tinha uma piscina aquecida, muito boa. E posteriormente nós fomos fazer algumas compras ali no mercado que tem em Riviera de São Lourenço. E quando nós fomos ali fazer essa compra nesse mercado, voltamos. Quando voltamos, todos juntos entramos para guardar as compras e nesse inteirinho ela saiu de perto de nós e caiu na piscina. E a piscina estava coberta com a manta. Nós tivemos ideia que ela teve ter entrado em algum quarto de hotel ou que ela saiu para a rua novamente. Eu fui na recepção para puxar as câmeras para ver onde estava. Quando eu voltei, aí o rapaz estava tirando ela da piscina. Aí eu peguei. Mas ela estava viva? Tava viva ainda, respirando. E aí eu peguei da mão dele ainda, enfim, tentei puxar a água do jeito que deu. E aí que eu calei no meu coração, falei, eu não vejo mais minha filha. Misericórdia, é uma situação muito difícil. Aí minha esposa desmaia de um lado, minha mãe desmaia do outro, meu irmão desmaia, minha irmã desmaia. Praticamente eu fiquei sozinho. Eu e Deus. Pra resolver tudo ali e tal. Tudo. Minha esposa desmaiou, eu tive que chamar SAMU pra ela. E numa cidade que não é sua, né? Não conhece ninguém. Muita gente como nós somos muito conhecidos, então, muita gente, o pastor que é de um setor vizinho, que é o pastor Elias Torral, que é de Mogi, ele é pastor de Mogi, ele ligou pra mim, ó, pastor, se o senhor precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Mas enfim, você tem que enfrentar isso aí praticamente só. Quando agora nós voltamos novamente pra Guarulhos, enterramos no sábado mesmo, aí no domingo, nessa noite nós dormimos, ainda conseguimos dormir com muita dificuldade. Do sábado? Do sábado pro domingo. Porque a noite da cedo ninguém dormiu, né? Porque aí não dá pra dormir. Correndo atrás e tal. E aí você vai, acorda cedo, você vai lá no IML pra liberação de corpo, essas coisas. Então, mas e depois? E aí Então, quando chegou na segunda-feira que você cai em si, no domingo, caímos em si. Perdi mesmo, não tem jeito. Aí os irmãos da igreja ainda foram em casa, orou. Domingo pra segunda nós não conseguimos dormir. Domingo pra segunda não conseguimos dormir. E a dificuldade é porque é bebê. Então ela sobe na cama. É aquele tal negócio. Então, quando foi de madrugada, a minha esposa acordou desesperada. Santos, cuidado pra ela não cair da cama. Nossa. Aí é pesado. Cuidado pra ela não cair da cama. E como é que é sonho, por exemplo? Vocês sonharam com ela? Eu sonhei esses dias, mas eu não tinha sonhado assim, não. A minha esposa sonhou. No primeiro dia ela falou assim, não morreu não, é só um sonho, é só um pesadelo. No segundo dia que ela já começou. Então é isso, o que nós tivemos que fazer? Nós não conseguimos mais morar nessa casa. As roupinhas dela? As roupinhas, então, nós tivemos que fazer o quê? Sair da casa dos pais. Como eu sou pregador itinerante, eu tenho muito convite para atender. Então eu já tinha um convite para atender numa cidade do interior do Mato Grosso, Querência. Então eu tinha que ir lá para atender esse convite no outro final de semana. O pastor ainda ligou para mim para cancelar. Só que eu vivo praticamente disso. Não, e era até bom também, às vezes, porque você vai, né? Aí, quando nós saímos para viajar, foi até Uberlândia. Aí alguém da igreja foi lá, nem sei quem foi lá e tirou todas as roupinhas.
e desfez. Porque senão fica pior, né? Fica pior. E aí, assim, quando você olha na casa da minha mãe, por exemplo, você lembra dela subindo na mesa, que ela era muito ativa, uma criança muito ativa, comia de tudo. Um dos piores momentos foi esse. Aí chega até quando você sai do hospital e você deixa ela lá. Porque você sai do hospital deixando. Você fala, quem que vai... E você não deixa ela dentro de um quarto, assim... Você deixa ela em cima do Você deixa ela em cima de uma pedra. E você vira as costas e deixa. Eu perguntei, quem vai ficar com ela? Depois que eu... Rapaz... É uma dor. E assim, a parte que eu saí do ML também. Quando eu saí do ML, aí você vê o cara... Eu fui no ML, eu cheguei cedo no ML, porque eu não dormi. Cheguei cedo, aí você vê o cara entrando com um monte de coisa. Aí ele vai com... Porque ele tá... funerária, né? E ele tem que ficar... Ele levava uns negócios assim, meio de plástico. Acho que ele tava fazendo alguma coisa, enfim. Nela, né? Pra fazer nela. Tipo de Então você já teste. fica... Entendeu? Você já fica pensando, nossa, e agora? Mas é assim, e aí quando eu saí dali, o que me consolou e que me fez ficar assim até hoje foi a palavra do meu pastor. Que eu liguei pro pastor Hélito Júnior falando, eu quero até aqui. Já agradeci a ele, a irmã Lídia, a esposa dele, pastor Danilo Henriqueta, a irmã Aline, porque o pastor Hélito me deu uma palavra, ele falou, Anderson, o que acontece hoje, você não sabe. O propósito de Deus, mas lá na frente você vai saber. Então seja consolado por Deus. Aquela palavra me deu um ânimo. Aí eu falei, se eu derreter aqui agora, ninguém não vai mais, né? Meus irmãos, com a partida inesperada desse jovem pastor, reacende uma polêmica muito grande. Um tema que já tem atingido a vários líderes religiosos que têm sofrido com essa doença terrível, que muitas vezes não consegue buscar ajuda, que muitas vezes as lideranças, os amigos próximos não conseguem enxergar esse sofrimento interno. Que o Senhor possa confortar os corações dos seus familiares, as lideranças, os amigos próximos, os familiares, que Deus tenha misericórdia e que a gente venha prestar mais atenção ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos pastores, os nossos líderes, porque essa doença, ela tem afetado muita gente, ela tem atingido muita gente e tem ceifado muitas vidas. Infelizmente, que a gente possa nos atentar, que a gente possa pedir sabedoria do Espírito Santo e no momento que a gente detectar algo no nosso meio, a gente possa buscar ajuda, não somente espiritual, mas uma ajuda médica, ajuda de profissionais na área. Meus amigos, infelizmente mais um caso de muitos que já aconteceram. É triste porque a gente não sabe a dor, a gente não sabe o que a pessoa está sentindo. E muitas vezes as redes sociais elas só vêm mascarar o sofrimento. Às vezes a pessoa está demonstrando algo que ela não está vivendo no seu íntimo, no seu interior. E infelizmente aconteceu o mais grave. Infelizmente mais um caso para as estatísticas. Que Deus venha consolar os seus familiares, que Deus venha dar força para cada um dos irmãos, cada um dos amigos que perderam esse jovem pastor da Assembleia de Deus Ministério de Belém. E que Deus venha nos dar força, que Deus venha a cada dia nos dar força, porque essa doença é o mal do século e tem atingido muitos. E a gente está suscetível a tudo isso. Que Deus venha ter misericórdia de cada um de nós.